Pois bem, então seguimos para o nosso 35º episódio do Lê com a Gente, dessa obra maravilhosa, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Gente, para quem está chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Então, esse projeto ele tem a intenção de trazer a leitura guiada. Fazemos alguns comentários. Eu me chamo Lisiane Pesce e tenho comigo nessa jornada Débora. Débora? Olá a Firme? todos, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, a gente não Oh, sabe bom nunca que dia! horário que vocês estão ouvindo, mas sejam bem-vindos se você começou agora. E volta lá depois Agora, para ouvir os outros, né? agora que eu estou me vendo aqui de braço de fora, né? A gente já está lendo faz algum tempo essa obra e fomos gravando aos poucos, né, esses encontros e já pegamos inverno, verão, meia estação. Então vocês vão nos ver de tudo que é jeito, né, nessas gravações. Mas é Sim. isso. É isso, eu e a Débora, nós temos aí diversas outras atividades, né, Débora? E pela primeira vez nós nos unimos assim para um projeto como esse, e estamos muito felizes de poder ter tantas pessoas aqui conosco, e nós sabemos o quanto essa obra é transformadora, não vou dizer foi, né? Ela já foi, mas continuará sendo uma vida toda para as nossas vidas. E nesse intuito eu tive muito essa ideia, né, de poxa, por que não, né, compartilhar através das nossas vozes isso com o mundo, né? Existem já diversas aqui no YouTube mesmo, diversas pessoas que falam sobre a obra, discutem podcasts, até pesquisem, né? Olhem, explorem muito isso para que vocês se conectem de forma profunda também, não só através dessa condução que a gente faz, mas também dessa oportunidade que está por trás da intenção dessa leitura, que é a transformação, né, dos hábitos de sermos quem nós somos, para realmente nos sentirmos habitando os nossos sonhos, em busca de desejos cada vez mais claros, mais coerentes com o que nós sentimos, que seja o mais elevado para cada um de nós. Então, seguimos, porque esse 35º episódio... e aproveita, já curte. Quem não seguiu a gente ainda, está chegando agora, já segue, já compartilha isso com alguém, tá? Que tu sabe que na mesma intenção que tu, né, queira isso, queira transformações, mudanças, sabe aquele amigo que tu te lembrou? Pois é, envia para ele esses vídeos, né, esses episódios, para que ele também possa trazer, vamos multiplicar isso na vida de todos, né? Que assim seja. O 35º episódio, ele fica ali, então, na página 256, para quem tem a obra, e estamos na indução pelas partes do corpo. Como fazer? Já estamos dentro da meditação, tá? Da explicação sobre a meditação. O ideal para quem está chegando agora eu vou até mudar um pouco a minha fala, que eu sempre fiz até aqui, que continua com a gente e tal, e depois volta lá no início. Se tu estás muito habituado a fazer meditação, tá tudo ok. Mas para que as coisas fiquem bem coerentes e alinhadas aí com o propósito, dá uma buscada lá no início, vai desde os primeiros vídeos, para que tu possa realmente ter essa crescente e entender bem o foco aqui do que ele está trazendo agora nessa condução. Então, indução pelas partes do corpo, como fazer? Especificamente, você focará na localização ou orientação de seu corpo no espaço. Por exemplo, pense na localização da sua cabeça, começando pelo topo e descendo gradualmente. À medida que a indução progride de uma parte do corpo para outra, sinta e fique ciente do estado que cada parte ocupa. Sabe a coisa de tu ir sentindo cada parte que isso ocupa. Perceba também a densidade, o peso, massa ou o volume do espaço ocupado. Por mais que pareça extremamente pesado, isso é muito leve. Quanto mais tu vai prestando atenção, mais tu vai ficar nesse foco que ele realmente está nos ensinando.
ao focar a atenção no couro cabeludo, a seguir no nariz, orelhas, etc., descendo até focar na planta dos pés, você notará algumas mudanças. Esse movimento de uma parte para outra e a ênfase nos espaços dentro dos espaços é a chave do processo. A seguir, fique ciente da área em formato de lágrima, que circunda seu corpo e o espaço que ela ocupa. Quando você consegue sentir uma área do espaço ao entorno do seu corpo, sua atenção não está mais no seu corpo. Agora, você não é o seu corpo, mas algo maior. Então, quando tu começa a perceber esse espaço do entorno, né? Depois de fazer toda essa condução que ele está sugerindo, tu vai, então, ter muito essa sensação. Agora, você não é o seu corpo, mas algo maior. É assim que você se torna menos corpo e mais mente, menos partícula, mais energia. Finalmente, fique ciente da área que o recinto em que você está ocupa no espaço. Sinta o volume que ele preenche. Quando você atinge esse ponto, o cérebro começa a alterar seus padrões desordenados de onda para padrões mais equilibrados e ordenados. O porquê? Podemos medir essas diferenças em como você está pensando. Podemos visualizar seus padrões de pensamento com o eletroencefalograma, EEG, para ver como você mudou da atividade em beta para alfa. No entanto, não estamos interessados apenas em levá-lo até um estado alfa, de qualquer natureza. Você tem que entrar em um alfa extremamente coerente, organizado. Por isso, você se concentra primeiro no corpo, em uma orientação no espaço, depois se move dessas partes individuais para o volume ou para o perímetro do espaço circundante ao corpo e, por fim, foca a observação em todo o recinto. Se você consegue sentir essa densidade do espaço, se consegue notá-la e prestar atenção nela, você naturalmente muda de um estado de pensamento para sentimento. Quando isso ocorre, é impossível manter o estado beta alto, que caracteriza o modo emergencial de sobrevivência e uma condição excessivamente focada. Eu vou finalizar. Queres finalizar essa parte, amiga? Sim, daí em seguida já vem outro capítulo, né? Aham. Então vamos lá, na indução por imersão em água. Outra técnica de indução semelhante que você pode utilizar é imaginar a água entrando no recinto onde você está sentado e subindo gradualmente. Observe, sinta o espaço em que o recinto está situado e o espaço que a água ocupa. A princípio, a água sobe até cobrir os seus pés, avança as canelas e joelhos, transborda deles para o seu colo, avança para o abdômen e o peito, cobrindo seus braços, subindo até o pescoço, passando o queixo, lábios e cabeça, até encher todo o recinto. Algumas pessoas podem não gostar da ideia de serem cobertas completamente por água, mas outras consideram essa técnica tranquilizadora, acolhedora e convidativa. Então, daí aqui ele já começa a primeira semana, guia para meditação. A título de lembrete, durante as meditações da primeira semana, sua tarefa é praticar a técnica de indução. Se você mesmo gravar a indução, certifique-se de repetir as mesmas perguntas que forneci nas instruções da indução guiada nos apêndices, com ênfase em palavras e expressões como perceber, notar, sentir, ficar ciente de, ficar consciente de, prestar atenção.
Além disso, palavras como volume, densidade, perímetro e do espaço, peso do espaço, etc., vão ajudar a focar na observação. Em vez de passar rapidamente de uma parte para outra, dedique um pouco de tempo, uns 20 ou 30 segundos ou mais, nos inputs e nas sensações sensoriais dessas partes no espaço para realmente se tranquilizar. Dedique uns 20 minutos para a indução pelas partes do corpo da cabeça aos pés, ou, no caso da imersão em água, dos pés à cabeça. Se você já meditou antes, sem dúvida irá entender que, eventualmente, perderá a noção da passagem do tempo à medida que as ondas cerebrais diminuírem a frequência e você entrar naquele estado alfa, calmo e relaxado, em que o mundo interior é mais real do que o mundo exterior. Eu, particularmente, não posso nem pensar em fazer essa meditação imaginando uma água subindo. Nossa! Deus o livre, eu não me sinto nada calma fazendo isso. Tipo, imagina a água chegando aqui, eu vou sair correndo. Mas me vem agora que talvez dê para mudar a ideia de água por luz, por exemplo. Imagine um laser, né? Imagine um Ser laser tomada por uma subindo, luz, né? que vem a Uma partir luzinha. da. É que o laser, eu me lembro dos filmes de suspense, né? Que o laser fica retinho, então você consegue imaginar ele subindo, assim. Também dá para Ah, pôr, né? Me veio agora, assim, essa possibilidade, né? Para é, cada um vai ser um caminho, né? Vai ser uma forma. E a partir do momento que você começa a fazer, você descobre o que é confortável para você, você percebe como que teu corpo reage, como que a tua mente reage, aí você vai criando esse hábito, né? Esse exatamente. novo hábito, para quem não fez ainda, né? Perfeito. Daí entramos no capítulo 11, vamos um pouquinho mais para avançarmos. Podar o hábito de ser você mesmo. Segunda semana. Durante a segunda semana, é hora de dar mais 3 passos para podar o hábito de ser você mesmo. Reconhecer, depois de admitir e declarar, e por fim, entregar. Primeiro, leia todas essas etapas e responda as perguntas relacionadas. Então, dedique ao menos uma semana em sessões diárias de meditação, na qual primeiramente faça indução e depois passe as 3 etapas. Claro que está tudo bem se precisar de mais uma semana, mas se sentir competente em tudo isso, né? Siga também. E também para quem já está habituado, às vezes não precisa, tu vai sentir que não precisa fazer uma semana de indução, tipo 2 dias, 3 dias, um dia. Isso é muito pessoal, né? Então respeitem isso. Segundo passo, reconhecer. Reconhecer, identificar o problema. O primeiro movimento necessário para consertar qualquer coisa é entender o que atualmente não está funcionando. Você precisa saber qual é o problema e então nomeá-lo a fim de ter poder sobre ele, né? Como é que tu vais trabalhar algo que tu nem ao menos sabe como nomear, né? Como vais identificar isso? Várias pessoas que tiveram uma experiência de quase morte relatam ter passado por uma recapitulação da vida, a qual viram, como em um filme, todas as ações dissimuladas e manifestas, seus sentimentos expressos e reprimidos, seus pensamentos públicos e privados e suas atitudes conscientes e inconscientes. Viram quem eram e como seus pensamentos, palavras e ações afetavam tudo e todos em sua vida. De modo geral, descrevem que depois disso adquiriram um maior entendimento sobre si e um desejo de viver melhor dali em diante. Como resultado, percebem novas possibilidades e melhores meios de ser em qualquer oportunidade. Tendo visto a si mesmas de uma perspectiva realmente objetiva, sabem claramente o que querem mudar. O reconhecimento é como fazer uma recapitulação diária da vida. E aí, né, vamos respirar fundo
porque sim, algumas dores, né, algumas questões desafiadoras podem ser revisitadas. Lembrem que vocês, se isso ficar muito, muito difícil, busquem por ajuda, percebam quais são os gatilhos, quais são os momentos, principalmente as pessoas que passaram por traumas, né? O trauma, ele tem alguns mecanismos que às vezes é um congelamento. Então, caso tu esteja se sentindo até nesse avanço aí no congelamento, pode ser uma medida protetiva do teu corpo, do teu ser, para não acionar sozinho algumas questões. Então, observe se não é interessante nesse momento abordar isso com o teu terapeuta, né? Seja ele holístico, seja o teu psicólogo, o teu psiquiatra, mas para poder entender de forma profunda o que são essas questões que estão até te impedindo de avançar. Porque todos nós temos condições, sim, de fazer essa meditação. Lembre de desconstruir, isso não é para mim. Isso não é para mim, pode estar muito no efeito aquele da distração, né? Efeito paçoca, lembra, amiga? Nós fizemos um curso e quando chegava ali naqueles momentos muito desafiadores de desvendar algumas coisas mais profundas, o cérebro tende a desvirtuar, ir para um lado e para o outro e perder o foco. Então, se vocês se sentirem nesse limbo, né, percebam que aí às vezes está uma grande chave, né, que vocês podem estar desejando acionar, ou muitas vezes perceber, né, como vai tratar e o tempo de cada coisa. Me veio trazer isso para vocês. Então, o reconhecimento é como fazer uma recapitulação diária da vida. Como você tem em seu cérebro todos os recursos para notar quem está sendo, por que não fazer isso antes de morrer e assim, de fato, renascer na mesma vida? Olha só, né? Isso aqui fala muito, uma coisa muito legal, né? Eu, depois de fazer 50 anos, me dei conta, nossa, que legado eu quero deixar, né? Que história eu quero que as pessoas contem quando dessa vida que eu parti, né? Então é muito isso, não esperar ali aquele último suspiro para olhar para tudo, né? Ressignificar e aí ainda desfrutar de uma forma muito mais elevada mesmo, né? Desse tempo que ainda temos aqui. Com a prática, esse tipo de percepção pode ajudar a transpor o que de outra forma seria o destino predeterminado de seu cérebro e corpo, os programas conectados, automáticos e escravizantes da mente e as emoções memorizadas que condicionaram o corpo quimicamente. Apenas quando você está realmente consciente e ciente é que começa a acordar do sonho. Olha só, apenas quando você está realmente consciente e ciente é que começa a acordar do sonho. Ficar imóvel, tranquilo, paciente, relaxado e depois atento aos hábitos da antiga personalidade, desengata a consciência subjetiva das atitudes exageradamente utilizadas e dos estados emocionais extremados. Você não é mais a mesma mente porque está se libertando dos grilhões da natureza autoconcentrada do ego, perdido em si mesmo. E quando você vê quem tem sido por meio do olho atento do observador, deseja a vida ainda mais, pois realmente quer fazer uma diferença maior no seu dia a dia. Me emociono até quando eu leio isso. À medida que você... A minha emoção é de poder projetar essas palavras mesmo e que elas, de forma muito legítima, toquem, sabe? O coração lá de cada um que aqui estiver ouvindo. À medida que você desenvolve as habilidades de contemplação e autoobservação, cultiva a habilidade de separar a consciência dos programas subconscientes que definiram o antigo eu. Lembre-se disso. E liberem-se de se apegar a culpas, a ressentimentos e mágoas nesse momento, tá?
Lembrem que vocês deram o melhor de vocês, o melhor que vocês tinham, né? Todos nós. Mudar sua consciência e deixar de ser o antigo eu para ser o observador do antigo eu afrouxa a conexão com seu antigo você. Li certo? E quando você reconhece quem tem sido por meio da habilidade da metacognição, sua habilidade via lobo frontal, de observar quem você está sendo, pela primeira vez sua consciência não está mais imersa em programas inconscientes. Você está ficando consciente do que outrora era inconsciente. Olha que benção. Isso é dar as primeiras passadas rumo à mudança pessoal. Eu acho. Eu acho isso tudo muito lindo, em primeiro lugar, antes de achar qualquer outra coisa. Né, amiga? Profundo, né? Simples e profundo. Eu acho que é muito legal isso que tu fala, simples e profundo. E é muito esse convite, né? De convida mesmo essa simplicidade do olhar. A simplicidade, ela vem muito do coração aberto, né? Se conectem muito ao coração de vocês nessa etapa, porque até aqui todos nós já entendemos, né, os caminhos que a mente aí por muito tempo usou para nos trazer perspectivas e co-criarmos nas nossas vidas, né, uma realidade. E agora, liberem-se mesmo para ouvir esse inconsciente, subconsciente e acionem essa conexão, né? Porque quando a gente abre a nossa mente, a gente então nos conecta com o divino e essa conexão do divino fazendo esse caminho junto ao nosso coração. Isso é muito potente, traz uma grande e linda expansão. Eu peço permissão, assim, né, e com licença para vocês, para falar sobre isso, porque aqui não se trata de nenhuma religião, mas a espiritualidade é algo que permeia muito as nossas vidas, né, Débora? E então essa conexão com o divino e com toda uma egrégora que nos acompanha, né, os nossos anjos, nossos mentores, nossos guias, e para quem assim acredita, né, eu compartilho muito, muito dessa ideia. Eu sou uma mulher de muita fé, e a fé foi o que me trouxe até aqui, né, me tirou daqueles momentos mais desafiadores, mais doídos, onde eu acreditava que não havia mais oportunidades para mim, não havia mais condições. O que me restou foi a fé, foi o acreditar no divino e acreditar que não era possível que eu tivesse nascido para sofrer tanto. Eu escolhi, né, que eu havia nascido para ser feliz e comecei essa trajetória aí de transformação profunda. Por isso, estar aqui, né, e ao lado dessa amiga que é uma irmã de alma, né, que a gente se encontrou nessa jornada, né, de autoconhecimento, em cursos muito profundos, que transformaram as nossas vidas e transformam a nossa vida diariamente ainda, apesar de fazer alguns anos aí que nós começamos. Essa transformação é para todo sempre, né? Então, esse transbordo é para que vocês realmente se sintam, né, através dessas minhas palavras e desse nosso acolhimento aqui, né, Débora? Se sintam também muito bem com vocês mesmos e confiem que, por mais que daqui a pouco vocês estejam num lugar ainda se sentindo com muitos desafios, sem nenhuma perspectiva, lembrem-se de entrar em contato agora com essa energia do coração, conectada à espiritualidade. Isso favorece muito a nossa caminhada. Arroz, perfeito, é isso aí. Amiga, mais alguma coisa que tu quer trazer, amiga? Eu acho que foi bem profundo isso que você trouxe, realmente
a hora que a gente começa, que a gente se permite, que a gente abre a possibilidade de mudar, de sair do mesmo, né, de sair do hábito de ser a gente mesmo, as coisas fluem, as coisas aparecem, as coisas caminham, né, mas a gente tem que permitir e querer isso. Enquanto a gente se vitimiza, enquanto a gente culpa os outros, culpa a situação, o país, o vizinho, o marido, o amigo, é mais fácil, né, mas na verdade a gente está se colocando numa cadeirinha de espera eterna daí, né. Então acho que esse movimento que a Lizzy fez de fazer esse projeto, eu achei maravilhoso, não tinha como não participar disso quando ela me convidou, porque tá aí, é um chamado, né, é um chamado tanto dela, dos guias dela, para quem está pronto, disposto, querendo, mas às vezes não tem uma ajuda, um apoio, não sabe por onde começar, né, então colocar um fone, ouvir aí a leitura desse livro, a gente tem certeza que já vai ser um bom iniciar, né, para muita gente. E o mais lindo dessa caminhada é a gente saber que a gente não está sozinho, né? Existem aí diversas pessoas que nos estendem a mão nessa caminhada, né? E as coisas vão realmente acontecendo. Então, se abra, né, para as infinitas possibilidades, se abra para o caminho que está aí, bem à sua frente. E contem com a gente, que depender de nós, estaremos sempre aqui também. Então, vamos finalizar esse episódio de hoje agradecendo imensamente a essa espiritualidade, a essa nossa conexão, a nossa amizade. A gente pede para que essa fonte divina, né, esse Criador de tudo que é, derrame as suas bênçãos na vida de cada um de vocês. Se sintam agora agraciados mesmo com essa bênção que o divino traz, né, para a vida de cada um. Respira fundo, se acolhe, né? Olha, bota os pés na terra, olha para a natureza, né? Se tudo estiver muito, muito, muito difícil, como uma coisinha gostosa, né? Ouve uma boa música, muda a sintonia, muda a rádio, muda a estação, né? Isso ajuda a gente a sair do limbo. Tá bem, meus amores? Seguimos então até o próximo episódio. Até lá. Tchau, Tchau, tchau. tchau, até o próximo. Até.